seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá pessoal, meu nome é Gabriela Santana, eu sou Head de Engajamento da BMJ. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Salão Azul. Hoje a gente veio falar sobre o MP do diesel, também do PLP 114, o efeito dominó dessas medidas dentro da economia, da energia e das eleições. Eu estou aqui com os meus colegas, a Luciana Rodrigues, que é Head de Relações Governamentais na BMJ. Prazer estar aqui com você, Luciana. É um prazer estar aqui também, Gabi. Muito obrigada por essa oportunidade. Do meu lado está a Gabriela Rosa, a minha xará querida, que é Head de Política Tributária na BMJ. Tudo bem, Gabi? Muito bom estar aqui de volta com os nossos ouvintes. Maravilha. E a gente também está aqui com o nosso especialista em agronegócio, Vitor Nogueira. Muito obrigado pelo convite. Eu estou feliz por poder contribuir com essa conversa. Que ótimo, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente adora falar de política, a gente trabalha com política, mas a gente também gosta de política, né? E a gente está aí com uma semana super agitada. A gente estava conversando aqui antes, né, que é muito complicado a gente conversar sobre política no Brasil, porque cada momento pode mudar as coisas, mas um assunto que está muito em alta, porque também envolve uma questão internacional, é a MP do diesel e o PLP 114 de 2026, que o governo na semana passada editou e mandou para o Congresso. Na verdade, não foi o governo que editou, vou me corrigir, foi o deputado Paulo Pimenta, que é o líder do governo, que apresentou o projeto. Mas a gente sabe que o tema está casado com a MP 1340, né? E eu queria, Lu, que você falasse um pouquinho sobre isso. Gabi, você trouxe muito bem esse contexto em relação à paridade internacional, né? Porque quando a gente fala tanto da medida provisória 1340 quanto do projeto de lei complementar, o 114, a gente percebe claramente que não são medidas isoladas, né? Acaba que tanto a medida provisória quanto o PLP, ele sinaliza que o setor de óleo e gás, ele deixou de ser apenas uma fonte de arrecadação para se tornar um instrumento de política arrecadatória. Então, assim, talvez até de forma permanente, porque o que a gente vê aqui é algo anticíclico, né? O que o governo está fazendo, na prática, é uma reorganização de quem paga a conta. Então, a gente, o governo, a intenção do governo é reduzir o custo na ponta para o consumidor final, mas a gente não sabe até que ponto o consumidor vai sentir esse alívio. Será que ele de fato vai sentir esse alívio ou essa arrecadação vai ser absorvida pelas refinarias e pelos importadores? A gente não sabe até que ponto eu falo como consumidora final também, né, do preço do combustível, enfim, a gente vê aí a criação do imposto de exportação em 50% sobre o óleo diesel, que veio principalmente para evitar uma arbitragem com o subsídio que foi criado pela MP 1340, ela também redistribui esse impacto de arrecadação pública. O setor produtivo e cada vez mais o governo passa a assumir uma política regulatória. Porque, de uma forma ou outra, a criação desse imposto, ela carece de uma leitura um tanto quanto mais estratégica. Porque quando a gente vê esse tipo de lógica de usar receita extraordinária para abater a conta do consumidor final, principalmente nesse ano atípico, que é um ano de eleição, a gente já parte do pressuposto de que a utilização de royalties, a utilização de dividendos e a utilização do preço de importação, ele se torna, assim, um motivo, uma percepção de utilização de imposto para financiar aquilo que vem para transformar o alívio no preço da conta do consumidor final. Uhum. À medida que a gente traz essa paridade em termos de timing legislativo, ele carece de uma certa atenção, como eu falei um pouquinho atrás, né? Então, acaba que esse modelo que está sendo utilizado hoje pelo governo, ele pode carregar uma sensação de vazio fiscal. Porque acaba que, na escassez, enquanto a gente tem aí um preço que foi
ocasionado pela guerra do Oriente Médio, pelo conflito que hoje está acontecendo no Oriente Médio, a gente tem a percepção de que na bonança a política vai muito bem. Mas e quando a gente estiver na escassez? A gente não sabe como que isso vai funcionar de uma certa forma, que a gente consegue, na verdade, que o setor produtivo consegue ter um planejamento, porque o planejamento para esse setor não é um planejamento de curto prazo. Não é um planejamento que em semanas ele consegue alterar aquela política ou aquela arrecadação de forma positiva para ele. É necessário que o setor produtivo ele tenha uma certa intenção até de compreender o que vem para frente, o que vem em termos de negociação. Porque a partir do momento em que isso se torna uma política que eu posso a qualquer momento utilizar em outro setor, com outro setor, a gente não sabe até que ponto isso se torna uma situação comum, ou vai se tornar uma situação comum. Acho que um ponto que você falou aí, Luciana, é muito interessante, que a gente tem várias camadas, né, nessa política que está acontecendo. E eu sinto que muitas vezes, quando se trata de petróleo e energia fóssil, enfim, a gente está sempre tendo a mesma conversa no Brasil. A gente tem uma tensão histórica que a gente tem desequilíbrios e movimentações típicas do mercado internacional, que ele vai e cria seus instrumentos de colchão de autorregulação, seja via mercado financeiro, seja organismos internacionais, como o PEP, seja outras estratégias de mercado. E aí a gente tem um governo nacional que sempre tenta, de alguma forma, controlar o incontrolável. Uhum. E aí, toda vez que ele se depara com esses ciclos de altas e baixas, e ele tem um impacto inflacionário que ele tem que conter imediatamente, ou seja, eu preciso dar uma resposta para o consumidor, porque amanhã ele vai abastecer o carro, amanhã ele vai comprar produto no mercado e pouco depois ele vai votar em mim. Uhum. Então, eu preciso que a questão econômica esteja muito redonda para eu conseguir garantir a estabilidade da minha campanha eleitoral. E para isso, o sustentáculo é mexer no petróleo, é mexer no combustível fóssil. E aí, a gente tem estratégias que a gente consegue desenvolver no tempo para a gente não precisar toda vez intervir ou intervir de uma maneira irrefletida. Mas parece que a gente só lembra, ou pelo menos que os governos só lembram que precisavam desse tipo de calibragem quando eles estão na crise. Uhum. E aí é o que você falou, medidas anticíclicas, medidas absolutamente extraordinárias. E o problema vou puxar a sardinha pro meu lado? Não tem como. Quando a gente fala de usar instrumentos tributários para intervenção em atividades, em questões típicas da economia, desequilíbrios típicos da economia, a gente não resolve o problema principal, que é o problema da escassez. Que é isso que ninguém está falando no debate político, né? A gente está tendo uma crise no preço de combustíveis porque a gente está vivendo uma potencial escassez do combustível no mercado global. Então, é natural que os preços subam de maneira descontrolada. Mas a gente não está resolvendo o problema da escassez quando a gente mexe no tributo. Então, eu uso o tributo pensando na minha arrecadação. Então, eu tenho que garantir que a minha arrecadação compense as perdas tributárias que eu vou ter. E aí, eu crio alguns instrumentos que não fazem tanto sentido, como utilizar o imposto de exportação usando uma lei complementar para tratar do imposto de exportação, uma coisa bem curiosa, considerando o tratamento constitucional desse imposto. Eu puxo o royalties, eu puxo todas aquelas bases tributárias que, francamente, são as que o governo tem menos capacidade de gestão dos seus impactos, e aí eu pego eles para financiar uma medida pontual que eu talvez não consiga atender todos os efeitos econômicos que eu preciso, porque a guerra não acabou propriamente dita, né? Todo dia o Trump adia o cessar-fogo, todo dia o Trump adia essa negociação. E aí eu não sei se depois de 2026 o problema da escassez vai ser solucionado, mas eu sei que o vacacho legis da lei vai ter acabado. Uhum. Então, eu não resolvi meu problema, vou ter que criar um novo processo político. A única coisa que eu sei é que depois de 2026 a eleição vai ter acabado. E aí eu resolvi o meu problema pontual. Então, são tantas camadas temerárias nessa construção de política pública econômica que a gente acaba tendo efeitos negativos setoriais. Uma coisa interessante a gente comentar aqui para o nosso telespectador é que a gente está falando de um PLP, que é um projeto de lei que muda uma lei complementar, e está falando de uma medida provisória, que muitas vezes tem um efeito rápido, né? Às vezes a medida provisória ela vem para durar alguns meses, ela pode mudar uma legislação permanentemente, mas também pode ser uma medida muito rápida. Então, isso que a Gabi está falando é muito importante a gente comentar, que
não parece que há uma preocupação real de se resolver um problema que realmente que é a questão do desabastecimento, e sim um momento de preço de combustível para o consumidor, porque a gente está no ano de eleições, a gente sabe o tanto que essas políticas elas são colocadas aí no ano de eleição justamente para poder angariar votos para quem está no governo naquele momento ou não, né? Ou não. E nessa discussão toda, a gente realmente se questiona quão efetivas vão ser essas medidas para garantir que esses benefícios vão cair na mão do consumidor final. Porque a gente sabe que, primeiro, tem essa questão da imprevisibilidade em relação ao avanço ou fim do conflito, como a Gabi falou aqui, o Trump vive mudando as suas decisões, as suas afirmações, etc. Então a gente não sabe quando isso vai acabar. E por causa disso, como toda a estrutura, toda a cadeia de gás e petróleo é muito extensa e tem muitos elos, são muitos agentes econômicos envolvidos nisso, alguns deles podem ser que tenham algum tipo de incentivo a absorver algum parte desses benefícios. Então a gente não tem certeza como isso vai realmente se materializar, se a gente vai sentir de fato essa diferença no preço no final das contas. Porque a gente sempre tem que lembrar, as políticas públicas, elas têm que ser avaliadas pelos resultados práticos e não só por suas intenções, especialmente em anos eleitorais. E não só isso, né, Vitor? Eu acho que quando a gente fala de política pública, não é só a política pública em si, é o conjunto de estrutura. Sim. Então, eu vejo como uma armadilha quase que estrutural. Se a gente for comparar a produção nacional de petróleo, o Brasil produziu só nesse ano, até fevereiro ali, mais ou menos, quando o conflito estava se iniciando, 16% a mais do que no ano passado. Então, o Brasil, ele exporta só para a China mais de 70%. Então, a gente exporta matéria-prima muito barata, Sim. mas a gente importa 25% de óleo diesel, a gente importa gasolina. Só que quando a gente compra isso, a gente não compra barato. A gente compra isso caro também. Uhum. E é aí que vem a intenção, e aí que eu concordo plenamente com a sua fala, Gabriela, no sentido da gente entender até que ponto essa questão de que, à medida que eu trago a dúvida real se esse benefício vai recair sobre o bolso do consumidor para condicionar uma estratégia eleitoral, isso, de alguma forma, lá na frente, depois que acabar o ano de 2026, o novo governo, ou quem for assumir a cadeira ali, ele vai ter que lidar com um rombo fiscal enorme. Eu até vou aproveitar e puxar o gancho para o Vitor para perguntar como é que tá, se está acontecendo esse alívio para o produtor rural também, para o consumidor final, ou se a gente está tendo uma perda aí no meio dessa cadeia. Olha, a gente ainda não tem todos os dados para realmente conseguir precisar o quanto que de fato a gente está conseguindo receber lá e o quanto que está se perdendo. Mas por causa da própria complexidade de toda essa cadeia, é muito difícil garantir que não tenha acontecido nenhum tipo de perda. O que está acontecendo é que os preços, né, dos combustíveis, né, principalmente para os produtores, ainda são bastante elevados. Por mais que a gente gostaria que 100% desse alívio fosse realmente passado para aqueles que compram os combustíveis nos postos, eles ainda se encontram em patamares muito elevados e isso acaba impactando todos os eixos da cadeia, né? Por causa do sistema de transporte, da matriz de transporte que a gente possui aqui no Brasil, que é pesadamente voltada para a matriz rodoviária. E por causa disso que o impacto no preço do diesel acaba sendo algo que o governo tem que correr para tentar conter, para evitar. Porque já que todas não, mas grande parte da nossa produção é transportada por via rodoviária através dos caminhões, todos os produtos, quando eles chegam no mercado consumidor, acabam precisando incorporar o custo de transporte. Então, se você aumenta o preço do diesel, você aumenta o custo do transporte, e isso, se for possível, porque depende de vários fatores, é claro, porque tem questão de elasticidades das estruturas, dos pagamentos, das obrigações, etc. Tudo que for possível de ser repassado para o consumidor, infelizmente, vai ser passado. E no final das contas, quando a gente for calcular a inflação, a gente sabe que isso aí vai ter um efeito que não é, assim, na melhor das hipóteses, assim, seria pouco negligenciável. Mas, assim, a gente sabe que na realidade não, vai ser um impacto bem marcante.
Isso me faz pensar em quanto é importante a gente ter multiplicidade de modais, né, Sim, de transporte exatamente. aqui no Brasil, como a gente é Eu já vi dependente. vários estudos falando assim que, infelizmente, por causa dessa decisão que foi tomada para o desenvolvimento industrial do Brasil, ter como grande base a indústria automobilística, porque, né, para desenvolver o carro tem o aço, Uhum. tem o vidro, tem a borracha, tem o estofado, tem várias questões. Então, você acaba irradiando esse desenvolvimento para outros setores e causando um efeito multiplicador. Então, é por isso que foi tomada essa decisão. Mas, infelizmente, para um país como o Brasil, de dimensões continentais, a nossa matriz de transporte acaba sendo invertida. A gente tinha que ter muito mais hidrovias, né, aproveitando, né, os nossos rios, né, E a nossa costa brasileira, a né? nossa costa brasileira, os rios, as ferrovias, né, porque tem vários trechos de planaltos, né, que a gente poderia aproveitar, e aí o rodoviário seria muito mais reduzido só para conectar esses pontos, né, conectar a hidrovia à ferrovia, a ferrovia ao porto, e é isso aí. Tem um ponto que o Vitor falou que ficou reverberando realmente na minha cabeça, que a Gabi puxou. Essa concentração, né, da matriz em transporte rodoviário é uma faceta de uma questão estrutural que a gente tem dificuldade no nosso que a gente chama de custo Brasil, né, o custo da Uhum. atividade produtiva. A gente tem, inclusive, né, agora acontecendo, enquanto a gente fala sobre o MP do diesel, várias outras discussões envolvendo o MP do frete, que a gente falou em um outro episódio, né, que o nosso ouvinte pode acompanhar. Então, a gente tem também essa questão do frete que assola o setor produtivo. E a gente tem Um dos gatilhos para mudar, para fazer o recálculo, como fala? Para você recalcular os índices dos fretes é o preço do diesel. É um dos gatilhos. Se ele sobe mais do que 5%, aí a NTT já tem que fazer divulgar um novo Índice de cálculo. índice de cálculo dos pisos mínimos de frete. Então, e por aí isso que a faz discussão é tão todo sentido, tá tudo ligado e ao mesmo tempo, assim, de alguma forma, parece que as medidas que a gente acaba tendo que se recorrer são medidas pontuais para controlar o preço do diesel, que é o que você falou, né? Os Sim. governos têm que correr para resolver o ponto do diesel. Porque na minha fala anterior eu deixei muito claro que eu acredito que a política ela tem um caráter eleitoral. Tem. O Sim. que é o ponto que é interessante o nosso ouvinte ter essa clareza é que não é inédita neste governo, nesta administração. A gente tem outras administrações do passado, né? A gente teve da administração anterior, a gente teve também do Michel Temer. Uhum. Quase sempre, é quase um rito de passagem para o governo, qual vai ser a medida de intervenção no preço dos combustíveis que este governo vai escolher. O que eu achei especialmente interessante nesse caso concreto é que ele tem uma sofisticação na governança legislativa, que ele vai pegar a lei de responsabilidade fiscal, e é interessante para o nosso ouvinte entender, porque a Gabi falou logo no começo, é um PLP, então a gente está falando de uma lei complementar aqui. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que ela diz basicamente, toda vez que eu vou dar um indulto, eu tenho que dar uma fonte de receita. Então, se eu vou ter uma renúncia, eu tenho que ter uma compensação. Via de regra, a gente trabalha com modelo de compensações de alguma forma estáveis, compensações que são duráveis no tempo. Principalmente se eu estou falando de uma renúncia que pode se prolongar no tempo. Esse governo já fez recentemente 2 medidas que são renúncias que podem durar no tempo, com receitas que são que não são duráveis, né? Então, assim, basicamente a gente teve aí essa questão da receita extraordinária desse PLP, a gente teve recentemente a questão do cigarro, enfim, e aí a gente acaba tendo essa complicação, que é eu transformar no status de receita extraordinária uma receita que, na verdade, ela não é exatamente extraordinária. Uhum. Eu crio um gatilho, muitos chamam de precedente, complicado quando eu falo, toda vez que eu tiver um desequilíbrio econômico, financeiro no preço de petróleo, eu vou poder me justificar, gerar uma receita extraordinária, pegando essas fontes de receita que são estáveis, eu todo ano terei, todo mês terei. Então, se eu quiser eventualmente modificar esse ano dessa medida, que ela está lá, 2026, Guerra do Oriente Médio. Mas se eu quiser eventualmente fazer uma articulação política e mudar para tira 2026, fala sempre que houver um desequilíbrio do petróleo, esse será o gatilho de uma receita extraordinária. Eu criei um mecanismo estável de financiamento dessa intervenção que supostamente é pontual. E aí o que eu estou dizendo é, o imposto de estabilidade, o imposto de exportação deixa de ser uma medida absolutamente extraordinária e virou uma medida fixa.
a utilização dos royalties associados a tributos que já tinham uma destinação passa a ter uma destinação específica, e eu garanto um peso sobre uma indústria que não estava esperando e que não tem dia para acabar. Então, é o tipo de medida que gera muitos riscos sem uma garantia de resultado efetivo. E uma coisa que eu queria aproveitar para dizer, para aprofundar um pouquinho mais do impacto da situação, né, da guerra do Irã no agro, só para a gente entender, eu acabei falando mais do impacto da alta do preço dos diesel sobre o transporte, mas o diesel também é utilizado para várias outras questões, né, na produção agrícola. Ele é utilizado para abastecer os tratores, as semeadoras, os pulverizadores, né, as colheitadeiras, todo o maquinário agrícola é muito voltado ele é muito dependente do diesel. E o preço, tanto dos alimentos quanto das matérias-primas que são produzidas, assim, o preço de qualquer coisa, né, que é divulgada no mercado, ela é diretamente relacionada aos custos produtivos. Então, se você, para fazer uma máquina funcionar, para você conseguir esse efeito, obviamente, se o diesel aumenta, para você conseguir fazer ela rodar, o custo acaba aumentando também. E outra coisa, eu queria pontuar que a MP ela não traz alívio só para o setor de diesel, ela traz para o de GLP e de querosene de aviação, que também são dois outros combustíveis que são muito importantes para o agro. O GLP ele é utilizado, por exemplo, para você secar os grãos. Né? Quando você colhe os grãos de soja, por exemplo, antes de você fazer o processamento e seguir para os próximos elos da cadeia, você precisa fazer secar esses grãos para que eles sejam capazes de serem processados. E boa parte disso você usa o GLP. Além disso, nas granjas, né, na galinha, também para suinocultura e etc., para você manter o equilíbrio térmico, né, para os animais, você também utiliza o GLP. Para o querosene de aviação, apesar de que se usa muito mais etanol, mas tem muita aviação agrícola que utiliza esse combustível também. Então, para você pulverizar fertilizante, para fazer semeadura, para você fazer os defensivos agrícolas também, você acaba precisando fazer essa questão com esses outros combustíveis. Então, por isso que essa discussão acaba sendo muito ampla. No final das contas, como eu disse, a gente vai acabar sentindo esse efeito na inflação. E sem entrar no assunto dos fertilizantes. Né, porque o Irã é um dos principais fornecedores de fertilizantes nitrogenados, só que ele acaba não sendo alvo dessa MP nem desse projeto de lei complementar, né, infelizmente. Eu queria até fazer uma pergunta para você, Luciana, que a Luciana também é especialista em energia. Eu queria saber como é que o setor recebeu essas medidas. Gabi, enquanto o Vitor estava falando aqui, enquanto a Gabi estava falando ali também, eu fiquei pensando, engraçado, a gente está falando muito sobre petróleo, a gente está falando, mas a gente também tem que lembrar da questão da energia, né? Energia hoje é um dos principais insumos para a indústria. Então, acaba que esse ponto de tentar evoluir ou diminuir ou mitigar os efeitos de uma guerra, esperamos que temporária, ela recai não só no agro, não só para fertilizantes, ela recai bastante também na energia. Energia, alimentos, combustíveis, eles são essenciais para o dia a dia de todos nós. De todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Então, acaba que parece que não é uma medida só emergencial, sabe? Até que ponto o governo está disposto a utilizar o setor de petróleo e gás para produzir ou para que vire aí uma ferramenta anticíclica. E quando você pergunta sobre a receptividade do setor quanto à medida provisória, a gente tem que pensar que é um setor que ele não faz um planejamento a curto prazo. Então, à medida que eu tenho um planejamento, seja de indústria, seja de fertilizantes, seja de frete, seja de qualquer coisa para esse sentido, eu já tinha eu já tinha um planejamento pré-determinado para aquele espaço. Claro que ninguém aqui esperava que uma guerra fosse acontecer, da forma como ela está acontecendo, para mim ela já parece eterna, mas de uma maneira que eu tenho que mudar toda a minha estrutura sem nenhuma previsibilidade do que vai acontecer. Então, hoje, o PLP, por exemplo, ele traz uma validade de dois meses. Só que a gente não sabe até que ponto a guerra dura até 2 meses. E se ela durar mais? E se ela durar menos? Qual vai ser a minha estrutura como setor
daquilo que eu não pude participar de uma discussão ou daquilo que eu não tenho que entender hoje somente do mercado. Porque hoje é muito importante, além de você, além do setor entender do mercado, entender o timing político também. Nesse ano extremamente atípico, né? A gente não está lembrando, mas a gente também tem uma Copa no meio do caminho. Eu aprendi a viver um dia de cada vez, a sofrer por uma coisa de cada vez. Por enquanto, eu estou sofrendo só pelas Tanta coisa acontecendo eleições. que a gente esquece que vai ter Copa. Exatamente. Você vê como é um ano bem difícil. Tá aí, né? A gente já está entrando em Um maio. ano eleitoral também, Ano né? eleitoral, Um ano, festa um junina, ano que depois de Copa. 134 anos a gente teve um nome ao STF rejeitado no Sim, Senado, né? é o tal do a cada 5 minutos tudo pode mudar, né? É. Inclusive nada. Mas, à medida que a gente vê situações como essa acontecendo em um ano extremamente atípico, essa janela agora, do primeiro semestre do ano de 2026, é a janela para negociação. É a janela que o campo legislativo, ele antecipa todas as suas decisões, principalmente aquelas que têm o cunho eleitoral. A gente tem aquele prazo, né, de 90 dias antes do início das eleições, porque eu acho que a gente já nem está na mais pré-campanha, né? A gente já pode dizer que a gente já está na eleição em si, mas é o momento em que, se o setor não consegue entrar numa tabela de convencimento, entrar numa tabela de discussão, num cronograma de discussão em conjunto com as políticas que estão sendo decididas e que, como a Gabi bem falou, bem pontuou, ela pode virar uma rotina. Ela pode virar simplesmente mudar o número o ano daquele PLP e virar uma medida. Uhum. Queria até te perguntar isso, Gabi Rosa. A MP e o PLP, eles resolvem esse problema conjuntural ou eles inauguram um novo padrão de intervenção? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse tema. Eu acho que, de alguma forma, sim, inaugura um padrão. Não vou dizer que inaugura um padrão inédito, né? Assim como eu comentei em outras falas. O padrão de haver uma intervenção já estava bem segmentado, né? Em outras gestões. E vale esclarecer, né, para a nossa conversa, que eu não falo que quando há um choque externo, o governo tem que ficar inerte. Eu acho que em qualquer medida absolutamente extraordinária, como a gente teve pandemia de Covid, tem tido várias guerras, né? Acho que já está ficando difícil chamar de extraordinário, mas infelizmente. Mas quando a gente tem um choque externo, demanda uma reação. Só que a gente tem diversos gatilhos que a gente pode usar, diversos empregos da nossa força política, do poder do Estado, para endereçar esses choques externos. Então, tipo, a gente poderia pensar em estratégias de cashback ao consumidor de combustíveis, já que é um instrumento que a gente está vendo ser inaugurado na reforma tributária, é salutar. A OCDE tem recomendado como um instrumento de intervenção na atividade econômica que gera menos efeitos negativos, mas pode gerar talvez um impacto na inflação, porque coloca mais dinheiro na economia, só que inflação gera impopularidade na certa. E aí, nesse caso, o governo optou por um padrão diferenciado de intervenção. Então, a gente pode dizer que inaugura porque ele cria realmente um gatilho fixo para uma geração de uma receita extraordinária com destinação específica. Então, ele criou realmente um instrumento institucionalizado para a solução dessa crise pontual, que é precisamente um ponto de elogio e um ponto de crítica. Um ponto de elogio é maior maturidade para eu falar de uma intervenção. É diferente quando eu crio uma MP, que ela vai durar apenas 6 meses, ela vai gerar um impacto e eu não vou mensurar esse impacto. Nesse caso, o governo teve um pouco mais de tecnicidade em trazer esse instrumento, só que o que a gente está endereçando aqui existe um risco de esse instrumento se estabilizar no tempo, existe um risco dele não ser efetivo, dele não, como o Vitor falou, a Luciana falou, ele não ser absorvido efetivamente pela camada econômica, dele ter um efeito apenas de curto prazo. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de a inflação, ela vai reduzir, porque a composição da cesta do IPCA, por exemplo, envolve preço de combustíveis. E o resultado mais imediato, ele vai ver uma redução significativa. A gente já vê em algumas bombas, enfim, o IPCA vai reduzir. Mas no tempo, será que isso vai gerar um risco de confiabilidade internacional e de índices de capacidade fiscal do país?
Isso também é um efeito deletério dessa medida, porque aí eu acabo gerando tamanha incerteza, porque eu garanto que o meu financiamento se baseia na aposta de que os royalties vão me trazer essa arrecadação. E se eu efetivamente não tiver e frustrar minha arrecadação, todas essas bases, eu não vou gerar o cumprimento do arcabouço fiscal, que é o que também me dá a estabilidade no tempo para ter uma inflação baixa e para eu ter juros baixos. Então, tudo isso gera um modelo que acaba capengando um pouco na medida prioritária, que é endereçar a questão que eu volto na minha primeira fala. E a escassez, será que a gente resolveu com essa medida? Nem sei se a gente endereçou o core do problema. Exato, Gabi. Concordo plenamente com a sua fala, porque você traz um questionamento que eu acho que é central a esse debate, né? Porque o governo, ele não controla o preço internacional. Ele, de certa forma, ele tem ali uma variável em que não depende dele. Então, assim, é aquela coisa, o modelo é sustentável em um cenário de queda de preços? A gente não sabe como que isso vai ficar e pode se estabilizar ou não. A gente não sabe quais são as decisões do Trump, a gente não sabe até que ponto essa guerra vai durar, até que ponto ela vai respingar para um futuro. Então, quando esse ciclo vira o governo perde essa fonte de arrecadação, acaba que a gente fica dependente de uma situação em que o eleitor ele vai continuar cobrando por um combustível barato, pelo alimento barato, pela energia barata, porque ele não está ali no chão o consumidor final, ele não está ali no chão de Congresso vivenciando todas as políticas que estão sendo tratadas. Ele não está ali vivenciando tudo aquilo que está sendo negociado. Se o próprio setor tem incertezas do que vem pela frente, imagina quem está ali pagando essa conta no final. Porque, de novo, a gente essa falta de previsibilidade, se essa amortização ela vai ser sentida, é o que hoje, em questões eleitorais, é esperado. Mas será que isso, de fato, ao aumentar o custo para o produtor, ele não vai ser repassado para o consumidor de alguma outra maneira? Então, a gente tem uma questão em que não só a instabilidade gera em termos de cotização daquilo que chega na casa de cada um, mas também em questão, por exemplo, de indústria, por exemplo, de safra, por exemplo, enfim, você falou da produção de vidros. Gente, a questão dos preços de energia para a indústria hoje virou uma discussão numérica, virou uma discussão em que a gente não sabe nem de alguma forma onde isso vai parar e como isso vai parar. A gente está vendo aí que a bandeira amarela vai acontecer, né? A bandeira amarela para os próximos meses, de um cenário com a ONS que é muito conservadora, e tem que ser mesmo, mas aí você pensa, nossa, mas a gente tem uma escassez hídrica ao mesmo tempo em que o preço da energia, eu, consumidor, vou pagar muito mais caro. Mas de um planejamento, talvez em termos hídricos, que foi feito há milhares de anos atrás. O PLD, que é o preço mínimo ali que a indústria utiliza para tomar como base aquilo que ela vai pagar pelo insumo que ela gera ali, ele é calculado por uma prévia, ele é calculado por algo que ele não sabe o que pode acontecer. Mas e se eu pago um preço agora e daqui a pouco esse preço está mais barato? Ou e se eu pago esse preço agora e daqui a pouco esse preço está mais caro? Ele vai ser repassado para mim em algum momento? Ou eu vou ser amortizado em algum momento porque eu paguei caro, mas agora está mais barato? Isso vira uma inconstância de que o longo planejamento se torna quase que inviável. Não planejamento, né, Lu? Exatamente. É um planejamento que ele vai mudar ele vai fazer curva a qualquer momento. E é difícil, né, você tomar essa proporção em termos de setor mesmo. Setor produtivo, setor que arrecada bastante. Eu queria até fazer uma pergunta aqui, que a gente não tem como a gente falar de 2026 sem falar de eleições, né? Não. E a gente sabe da relação, digamos assim, complexa do governo atual com o setor de agronegócio.
Então, Vitor, eu queria saber se você acha que essas medidas aproximam de alguma forma o governo ao setor do agronegócio brasileiro ou se eles estão vendo isso mais como uma resposta pontual a esses problemas que a gente já trouxe aqui. Como você falou, Gabi, a relação realmente é muito complexa, para não dizer arisca, em muitos temas. É histórico isso, né? Porque são várias divergências que tiveram ao longo do tempo, tem a ver com a MST, tem a ver com a agenda dos pesticidas, tem a ver com um foco maior na agricultura familiar, um foco maior na agricultura empresarial, então tem toda uma divergência e uma desconfiança do setor em relação ao governo atual. Mas todas as vezes que o setor sentiu que o governo estava fazendo um esforço, né, olha, isso aqui é melhor para todo mundo se a gente resolver esse problema. Ele tá bom, então a gente vai apoiar essa questão. Então, qualquer medida que no final das contas acabe tendo algum tipo de alívio, porque o setor como um todo entende que é uma causa externa, e é uma causa externa imprevisível. E é imprevisível tanto da intensidade quanto da duração. Então não tem muito como culpar o governo por causa dessa questão. Então, se o governo corre e tenta botar as medidas provisórias, tenta fazer o necessário para evitar que isso aconteça, o setor como um todo fala, obrigado por ter feito isso, né? Mas só com o passar do tempo para ver o quão efetivo isso é e o quão eleitoral essas decisões foram, que é aí que a gente consegue dizer se aproximou de fato ou não. No meu entendimento, não teve uma aproximação muito significativa. Só tipo, olha, que bacana que vocês fizeram isso, mas vida que segue. Mas uma coisa que uma percepção que a gente teve em termos legislativos foi que quando essa situação, esse imbróglio começou a acontecer, o setor do agro, ele se movimentou de maneira muito mais a criar regras mais extremas em termos de intervenção da ANP, por exemplo, da agência reguladora, de forma que é uma estrutura em que a própria medida provisória, ela cria multas contra preços abusivos. Uhum. E em termos de preços abusivos, é aquela coisa, as multas podem chegar a centenas de milhões. Então, a gente não sabe até que ponto, por exemplo, teve recentemente um PLP aprovado, que foi relatado pelo deputado Alceu Moreira, que é o PL 399 de 2024, que ele traz esse aperfeiçoamento de como a ANP vai intervir em questões que excedem essa questão não só de preços abusivos, mas principalmente daquilo que traz, de certa forma, uma disparidade de preços em termos de agro, logística, setor de frotas. Então, esse impacto que a gente leva em consideração de um setor que carece de muita previsibilidade, como o agro, essa questão em que eu não sei até que ponto essa gestão de risco ela precisa ser incorporada, de certa forma, com uma variável mais política e legislativa, ou ela pode ser uma questão que eu consigo gerar receita no meu caixa quando eu for conduzir ali o meu planejamento, iniciar um planejamento, eu já consigo colocar isso como uma possível intervenção e fazer como o governo faz, que em casos extraordinários eu possa arrecadar de alguma forma, sabe? Isso causa uma mensagem, isso conduz uma mensagem também para o setor produtivo de que isso precisa estar no planejamento dele, de forma que ele também consiga, em uma receita extraordinária, se minimamente ele manter o preço para o consumidor. Sim. Porque a gente está falando de ano eleitoral, mas é aquela coisa, não adianta mitigar esses efeitos agora, se o consumidor final, mesmo passando as eleições, mesmo a gente já estando no ano de 2027, a gente vai continuar pedindo por preços mais baratos. O consumidor vai continuar ainda naquela intenção de como que fica minha receita? Eu também preciso fechar a minha conta. Hoje tem consumidor que não consegue pagar o mínimo de energia. Hoje tem consumidor que não consegue pagar um gás de cozinha.
que utiliza lenha para produzir seus alimentos. Tanto que saiu recentemente, né, o Vale Gás aí, uma medida. Exatamente. Eu queria puxar um ganchozinho aqui, rapidinho. Você quer comentar? E que eu ia fazer uma pergunta. Eu não sou host, mas eu fiquei com uma dúvida. Que é, a gente tá criticando a medida pelo mérito dela e tudo mais, mas a gente, como você falou, tá no ano eleitoral, tem oposição, situação. Eu tenho muita vontade de entender, uma curiosidade minha mesmo, do que a Luciana tá ouvindo, de como é que a oposição tá entendendo essa medida, porque é aquela coisa, né, que a gente pode se perguntar. Tá, não gostei de como tá agora. E o que você faria diferente, então? Então, como é que seria a solução, né, do que o outro lado poderia fazer? Óbvio que a gente não tem que pensar qual a solução, mas o que um grande opositor desse governo, candidato a ser o outro opositor, Vai Flávio Bolsonaro, utilizar. por exemplo, o aham. que ele anda dizendo? O que a oposição entende dessa medida? Porque se eles também estão calados, talvez eles não tenham uma alternativa, né? Gabi, é exatamente isso. Eu acho que não é nem estar calado, né? Mas nessa atipicidade em termos de eleição em que o combate qualquer vírgula de motivo que você tem para contradizer ou para dizer que o governo fez errado, isso é utilizado de certa forma num debate. E num debate em que muitos não trazem a justificativa de você fez errado, eu faria diferente. Muito só, você fez errado. Mas o você fez errado, tá, e o que você faria diferente? Então, a sua pergunta é excelente no sentido até de trazer esse debate pouco discutido de tá errado por quê? Qual é o certo, então? O que você faria diferente? De onde você retiraria? O próprio governo, esses dias, que previa uma medida provisória também para mitigar os efeitos da conta de luz, acabou voltando atrás dessa edição da medida provisória para não causar mais prejuízo fiscal. Então, ele voltou atrás de uma decisão pensando no futuro. Ok, a gente editaria essa medida provisória que causaria efeito agora, mas depois, quando passar, a gente não tem como resolver. Só que, de novo, quando a gente traz essas consequências de antecipar esses movimentos daquilo que poderia ser feito de forma diferente, é um acontecimento de supetão. É um acontecimento que, tá, agora o que eu tenho para fazer é isso. É editar uma medida provisória, é publicar um projeto de lei complementar, mas se tiver alguma outra forma para fazer, e aí eu acho que vira um exemplo, né? Se tiver outra maneira para fazer, não vai ser agora. Porque, Gabi, eu espero de coração que a gente veja esse tipo de debate quando começarem os debates eleitorais, as discussões eleitorais, de eu faria diferente, eu Porque faria o assim, eu faria contraponto assim. levado ao seu extremo a gente conhece, né? É. Um modelo totalmente liberal é, não, deixa o mercado. Deixa, vai subir o preço vai subir tudo bem, o que vai acontecer? A comida vai disparar, a gente vai parar a atividade produtiva, a gente vai ter um desequilíbrio econômico, tudo bem. E a página 2, né? Aham. E aí, como é que a gente faz para chegar a comida das pessoas, para não fechar as fábricas, para não fechar os empregos? Não tem uma solução de deixa o mercado vai se regular. Nesse caso, né, quando a gente fala de combustível e de commodities como um todo que variam muito, em geral, a literatura ensina a gente que tem algum nível de intervenção que é salutar, né? Oi, Keynes, você tá me ouvindo? Então, assim, tem algum nível de intervenção que é salutar. Agora, o que a gente talvez aqui esteja tentando matutar né? Será que o governo pesou a mão? Será que não? Eu queria fazer uma pergunta. A gente está aqui falando muito sobre os efeitos, se sim ou se não. Assim, explicando aqui para nossa audiência, no caso da medida provisória, ela tem eficácia a partir da edição. Mas no caso do PLP, não. Ele precisa ser aprovado no Congresso. E até a medida provisória, para que ela não perca eficácia, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? E será que passa, gente? Porque ontem, pessoal, a gente está gravando hoje no dia 30 de abril, a gente teve, depois de 134 anos aqui no Brasil, um nome indicado pelo presidente da República ao STF que foi rejeitado pelo Senado Federal, né? Então, a gente tem que lembrar que o governo, ele edita a medida provisória, ele alinha, né, com a liderança do governo para apresentar um projeto de lei, mas esse projeto de lei complementar, ele precisa ser aprovado,
ali dentro, e a medida provisória ela precisa ser aprovada para ela não perder eficácia. E aí, que vocês veem? Como é que você, Luciana, vê isso, pensando agora num cenário político do Congresso tão complexo como a gente está vendo, vou usar a palavra complexo várias vezes, né? Pensando agora que a relação com o presidente Lula e o Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso, azedou, né, por conta dessa negativa ao nome do Messias, e aí também tem o Mota tentando aprovar uma PEC 6x1. Como é que a gente vê? Porque a gente está falando também de um ano que a gente tem vários feriados, a gente fala de um ano eleitoral, então assim, aqui, nós que ficamos em Brasília, a gente sabe que no ano eleitoral, normalmente o primeiro semestre ele é cheio de coisas, mas o segundo semestre ele é muito esvaziado. E mesmo no primeiro semestre, tem essas semanas, né, de esforço concentrado, então os parlamentares, eles ficam muito voltados para a base deles, né? Então como é que a gente vai fazer com uma janela de oportunidade tão curta, passar medidas tão importantes para o governo e para o país, né? Eu perguntaria ainda, que roteirista é esse? Que o roteirista brasileiro, ele tinha que fazer. Ele estava inspirado. Ele é inspirado. Ele tá inspirado sempre. sempre. Quando a gente fala, não, isso não vai acontecer, Vai. Cada nova Vai temporada é acontecer. melhor que a anterior, né? Exatamente. Na E questão esse é o das lado emoções. bom da gente trabalhar com relações governamentais, Sim, né? sim. Nunca é cômodo. Não temos tédio. Isso a gente sabe que a gente não tem E é tédio. job security, né? Sempre vai ser necessário Exato. um consultor de algoritmo. Mas, Gabi, a sua pergunta em termos de como que vai se dar, né, essa questão de o time político para uma janela extremamente curta. Ontem, por exemplo, no dia 29 de abril, foi aprovada a urgência constitucional do PLP 114. Foi. Ele está sob a relatoria da deputada Marussa Boldrin, em que a promessa é que ele seja votado já na próxima semana. Então, a gente já vai estar entrando em maio, possivelmente aprovando na Câmara dos Deputados. E aí é o que você falou, mas tem a questão também do governo com o Alcolumbre. Da mesma forma que a gente tem reunião de líderes para decidir só aquilo que vai entrar em pauta na Câmara, isso acontece no Senado também. E a gente teve um exemplo recente, que foi o PL do Redata, que era para ser aprovado por conta da medida provisória que estava perto de caducar, que na Câmara eles votaram super rápido, chegou no Senado e não aconteceu nada, né? Aqui no Brasil, no âmbito federal, a gente tem a bicameralidade que precisa ser respeitada. Então, se o jogo não está alinhado tanto com o Congresso, tanto com a Câmara como no Senado, a gente pode ter uma medida que passe muito rápido na Câmara dos Deputados e no Senado fique parado, né? E qual vai ser o custo político, né, para poder passar, pensando agora nessa relação azedada do executivo, governo, com principalmente o Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Exato, Gabi. O Redata, o status quo dele hoje, ele não foi aprovado não por falta de apetite ao tema em si. Ele não foi aprovado por falta de apetite político. Será que isso não vai acontecer com os demais projetos também? Até que ponto o governo está disposto a negociar com o senador Davi Alcolumbre depois de tudo que aconteceu ontem, sabe? São cenas que a gente cria aqui uma série de e se, mas que podem, lá na frente, simplesmente não acontecer. E é aí que a sensação que eu tenho ao ver a urgência constitucional do PLP sendo aprovada ontem, no mesmo dia em que estava acontecendo a sabatina da indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, ela foi aprovada já com a promessa de que fosse votada na próxima semana. Mas a gente também viu a mesma cena do PL de minerais críticos, por exemplo. Ele seria votado lá no dia 27 de março. Não, março, posso estar falando besteira. Mas ele seria votado no início ali de abril. Hoje a gente já vê o prazo para o dia 4 de maio, próxima semana. Isso porque o relator está pedindo urgência, né? Agora eu queria trazer um elemento interessante, porque eu acho que no caso da Câmara dos Deputados, os presidentes, eles que detêm a pauta do plenário, né? Os presidentes da casa. E
foi bem hábil da parte do Gumota colocar a relatoria na mão da Marussa Boldrin, né? Desse PLP, porque ela é uma pessoa do agro, né? Ela é de formação, ela é engenheira agrônoma, se não me engano. Se eu não me engano. Se não me engano, e ela é do Republicanos, que é o mesmo partido do presidente da Câmara, né? E aí você está falando de uma medida do governo que está nas mãos de uma relatora que a gente não pode dizer que ela é de oposição, não sei, mas a gente pode pelo menos dizer que ela é mais à direita, né? Então ela sim. se relaciona melhor com essa ala mais de oposição. Então eu achei bem interessante colocar na mão dela, porque eu acho que isso viabiliza um pouco mais. Eu tenho certeza, Gabi, que isso foi uma relatoria construída já pensando nessa possibilidade. Claro que ninguém esperava que o que aconteceu ontem fosse acontecer de forma tão equânime, né, quanto aconteceu. Tão histórica como aconteceu. Como você pontuou, tem 134 anos a última vez que isso gerou uma repercussão e o governo era outro, né? A situação era... A política outro era país. Um pouco outra. diferente do que É É um hoje. pouquinho, não é só um Extremamente pouquinho. diferente. pouquinho. São Século cinco... XIX, É apenas um século século XIX. separa isso, começo né? da República. Praticamente. Um século separa isso. Então, à medida que a gente tem essa relatoria construída e, a meu ver, de forma muito bem pensada, ela já traz uma possibilidade, até ligando aos fatos da sua pergunta, Gabi, de que à medida que a gente consegue, à medida que o governo consegue construir esse relacionamento também com a oposição, aquilo vai ser de alguma forma favorável. Então, acaba que, se eu, governo, consigo aprovar essa medida, esse projeto de lei complementar agora, que seja na Câmara, eu já consigo passar um sinal para o meu eleitor. Eu já consigo sinalizar para ele que eu estou tentando fazer. Só que a gente não sabe, a gente vê essa diferença muito díspare das duas casas nos termos de tecnicidade. Então, na Câmara, a depender do apetite, ela passa de forma muito mais rápida. A depender do acordo, é célere. Ali a votação é simbólica, que a gente quase não vê, mesmo estando presente, a gente quase não vê o que votou. Ué, já foi, já terminou? No Senado, não. No Senado é muito diferente. Gabi sabe muito bem como funciona isso, né? Você acompanha, lida com o chão de Congresso todo santo dia. A gente fica ali preocupado com o acordo, preocupado com o que está acontecendo nos bastidores, quais são as negociações, quem vai ganhar o quê, quem vai perder o quê. E essa moeda de troca daquilo que, em aprovar esse PLP, qual vai ser o projeto de maior apetite político que vem pela frente? A gente teve aí a dosimetria que hoje foi vetada, né, de uma forma que, de alguma forma, que tinha um acordo para, em uma sessão de Congresso, que é raro acontecer, foi uma pauta de um único item. Um único item. Coisa que a gente não via há bastante tempo. Quantos milhares de itens tem De vetos, né? vetos que estão aguardando a votação há muito mais tempo? E eu queria pontuar que você trouxe, que você destacou que quem é a relatora do PLP é a Marussa Boldrin, né? Que faz parte da FPA, é uma deputada bem atuante no agro e que, como eu pontuei mais cedo, o agro está muito preocupado com essa questão dos combustíveis, da guerra no Irã e tal, como a gente falou. E para muita gente, muitos produtores agrícolas, eles são meio práticos, meio pragmáticos, no sentido de que não me importa a cor do gato, só quero que o gato pegue o rato. E tem que Então, ser, se é né, uma gente? medida do governo que vai me dar um alívio, tudo bem. Agora, se a oposição me atravancar e falar, não, eu não quero não quero aprovar a MP, não quero aprovar o PLP, e no final não apresenta uma alternativa, que nem vocês falaram também, o que a oposição está sugerindo? Não tem uma discussão de outras alternativas. Então, no meu entendimento, talvez o governo não está com tanta... Apesar dessa questão do Messias, eu não sei se ele está com tanto medo dessas duas pontos não avançarem, já que é uma situação de ganha-ganha para os dois lados. Olha, eu sou do agro, ajudei, eu sou governo, ajudei, tá, todo mundo saiu ganhando, é no eleitoral, não quero ser visto como uma pessoa que barrou isso. Agora, a questão do Senado realmente é uma discussão interessante. Será que tem o um quanto vai avançar? efeito ricochete, né? Assim, a população, ela vai utilizar os efeitos, a inflação, ela vai ter
vai reduzir os preços na bomba, vai reduzir a inflação. Isso é bom, né, para a população, um efeito prático para isso. E aí, o máximo que a oposição consegue ir na tribuna falar é que isso vai desequilibrar as contas e que é uma medida eleitoral, que são duas justificativas meritórias, ok? Sim. Mas não necessariamente Mas vai no fazer ranking alguém de ser prioridades, contra. né? Do tipo, pô, eu preciso abastecer meu carro e fazer isso. Ah, mas o desequilíbrio fiscal que vai vir no ano que vem, ou em 2028, não sei qual que é a previsão. E aí ele vai elencar e vai tomar No uma fundo, é decisão. aquela coisa, qual a mensagem que você quer que esteja no Aham. auditório com a sua cara? Você votou contra a redução de preço do combustível? Ou, enfim, ou você votou a favor e você ajudou a reduzir os preços, né? Num ano que isso é o que vai decidir um resultado, é isso que as pessoas pensam. Aqui, vou aproveitar, vou sair um pouquinho do lugar de rocha e falar um pouquinho aqui, até para a gente ir se encaminhando para o final. Com base em tudo que vocês comentaram, eu acho que o cenário parece favorável para a aprovação do PLP. A medida provisória eu não vejo com, assim, tanto, porque a gente não teve nem sequer a comissão mista instalada. É importante a gente falar aqui para nossa Estava audiência. prevista, né, para instalação nessa semana e acabou sendo cancelada. Exato, a gente, para análise de uma medida provisória, a gente tem que ter uma comissão mista, que ela é composta por senadores e deputados, antes de ir para os plenários das casas, tanto da Câmara como do Senado, a gente ainda não teve essa instalação. Houve até um certo rumor de que o governo ia deixar a medida provisória caducar, né? Mas me parece que o próprio parlamento, os próprios membros do parlamento vão trabalhar para que essas medidas sejam aprovadas ali dentro, né? Então, me parece que o caminho que está sendo traçado, a gente, né, essa análise vale 5 minutos brincando aqui, mas parece que tem tudo para ser aprovado, mesmo porque vai sair um pouco do âmbito do governo e sim do pragmatismo, né? A gente precisa aprovar isso aqui porque é muito importante. Vamos caminhando para o final aqui, pessoal. Eu queria perguntar para vocês qual é o tema que vocês acham que vai estar quente no próximo episódio do podcast? Toda vez que eu participo e eu recebo esse tipo de pergunta, eu fico pensando, será que eu estou me desdizendo da última vez? Porque eu acho que a última edição eu falei sobre reforma tributária e falei de MP do frete. E a gente não está falando desse assunto, não só porque não é que eles não são importantes, mas é que surgem outros, né? Surgiram outros. E eu acho que eles continuam muito importantes. Então eu vou manter a minha aposta e eu vou falar. No próximo mês, a gente ainda vai estar falando sobre reforma tributária, porque a gente teve, para quem nos ouve, nós estamos gravando dia 30, então a gente teve a divulgação, a publicação do regulamento do IBS, da CBS. Então a gente vai ter muita coisa para falar. Eu acho que na próxima edição a gente vai estar falando sobre todas as confusões que foram geradas por mais de 620 dispositivos. Então acho que a gente vai estar falando sobre isso. Acho que é o tempo que leva para analisar. Um mês, mais ou menos. Você não, você demora bem menos tempo para analisar, né, Gabi? Mas quanto tempo também, né, Gabi, você tá lidando com esse tema aí, na expectativa de que agora vai. E quando era lei, né? Agora que é regulamento, cada dispositivo um surto, então eu não Ai, sei dizer se vai ser rápido. E você, Vitor, o que você acha que vai ser Eu o acho que tema a gente quente? vai estar falando mais de Copa, falando qual é o melhor sanduíche do McDonald's temático da Copa. Figurinhas da Copa, Figurinhas né? da Copa, Eu que tá gosto. caríssimo, infelizmente. Tá caro? Poxa, Ah, na vou minha ficar no época era muito online. mais baratinho e a gente ganhava jogando bafo. Não vou nem falar a minha idade, gente. Mas olha, eu acho que a gente vai estar falando ainda da guerra do Irã. Eu espero que não, espero que já resolva, porque se ela continuar até lá, vão ter novos desdobramentos, né? As repercussões ainda vão ser grandes, talvez novas medidas que vão precisar ser instaladas. Ali no final de maio, eu acho que a gente já vai estar se encaminhando para o Plano Safra, né? Então talvez algumas expectativas relacionadas a isso, né? Porque o Plano Safra sempre tem uma expectativa de que vai ser maior do que a edição anterior, mas a gente sabe que tem limitações fiscais, orçamentárias para determinar isso. Eu acho que a gente vai falar bastante de eleição, né? Não tem como não falar de eleição se aproximando no meio do ano. Então, eu vou falar vários assuntos, mas sem cravar alguma coisa, porque é muito difícil prever, gente. Vitor, eu vou ser um pouco menos otimista que você. Eu espero sim estar falando sobre o preço dos hambúrgueres, eu espero sim estar falando sobre Copa, Por favor. mas eu acho que a gente entra agora num debate sobre o PL de inteligência artificial. A gente vai entrar nessa conversa agora, pós-acordo aí
internacional também, né? Agora Estados Unidos, ainda que não aceitando muito bem essa questão, o Congresso, eu espero que volte a falar agora sobre PL de inteligência artificial, em conjunto com o PL do Redata, que acabou sendo caducada a medida, né? Mas, ao que tudo indica, a gente vai ver a junção novamente desses temas, de uma forma que, de coração, também espero que a gente já não esteja mais falando sobre guerra do Oriente Médio, Por favor. porque combustível, ele continua sendo um tema muito necessário em termos de inteligência artificial. Então, eu vou fazer 2 apostas, claro, eu vou puxar a sardinha para o meu setor, mas acho que a gente vai estar falando de inteligência artificial, acho que a gente vai estar falando de Redata, e apostaria que a gente também vai estar falando sobre o preço da energia. Porque no ano passado foi aprovada a Lei 15.269, que tem mais de 20 artigos a serem revistos pela agência reguladora, que a promessa até o começo desse ano era que a gente tivesse aí, até meados de março, metade desses 20 artigos já sendo solucionados. A gente não viu quase nada disso acontecendo. E com isso surgiu a questão também dos leilões. E para o próximo, a expectativa, né, para o próximo mês é que a gente já tenha as diretrizes do leilão de baterias. E bateria é um tema que hoje vai ser muito bem procurado e vai ser muito bem justificado também em termos de debate, para fins de chamar um pouco mais de atenção do legislativo. A lei trouxe a figura do armazenador, mas a gente não tem uma política pública de armazenamento. Então, finalizando aí, eu vou apostar primeiro na inteligência artificial, depois no preço da energia e depois na bateria. Eu também aposto nas pautas de inovação, data centers, Redata, inteligência artificial e minerais críticos, porque a gente precisa de minerais críticos para produzir tecnologia de ponta, né? Então, eu acho que são pautas aí bem quentes no Congresso Nacional. Eu acho que a gente vai falar de plano também de eleições, os próximos presidenciáveis, a gente deve falar de palanque eleitoral também, né? Isso tem cada vez mais desenhado, mas o nosso roteirista é super criativo, a gente pode estar falando de outra coisa que a gente nem imagina, né? Eu queria agradecer aqui a nossa audiência, eu queria agradecer de novo os meus colegas, não percam os nossos episódios, sempre estejam aqui assistindo e continuem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que a gente produz muito conteúdo interessante, muito conteúdo bacana, para vocês sempre se manterem informados, e até a próxima.